boa noite. É um prazer poder estar aqui com vocês, falando um pouco de um tema que é muito importante, muito caro para todos nós, que é a questão da produção da ciência, a produção do conhecimento, e como é que o programa de pós-graduação em ciência da religião da PUC de São Paulo se percebe e se vê nesse assunto da produção do conhecimento. Estamos aproveitando essa oportunidade para lançar um primeiro dicionário de ciência da religião em língua portuguesa. E para nós é uma honra, uma alegria poder lançar esta obra. É uma obra de fôlego, uma obra de peso, são mais de 1000 páginas com dezenas e dezenas de verbetes relacionados a essa área de conhecimento que é a ciência da religião. Bom, o meu nome é Edin Sued Abu Mansur, eu sou coordenador do programa de Ciência da Religião da PUC de São Paulo. Nós vamos ter conosco, neste momento, também o professor João Décio Passos, professor do nosso programa, o professor Frank Uzarski, também professor do nosso programa, e o professor Alfredo Manuel, da Universidade Católica Portuguesa. Esse dicionário foi feito em parceria com a Universidade Católica Portuguesa e o professor Alfredo capitaneou, do lado de lá do Atlântico, a produção desta obra juntamente com o professor João Décio e o professor Frank. Quem gosta de Fernando Pessoa deve se lembrar perfeitamente de um dos grandes poemas de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, que é o Guardador de Rebanhos, principalmente o canto número 2, o canto 5 e o canto 6, onde ele questiona justamente a produção da ciência num certo sentido. Não é que ele é anti-ciência ou qualquer coisa do gênero, mas ele fala da necessidade da gente estar presentes, vivendo a vida, né? Usufruir no sentido de usufruto da vida. Pegando este gancho, eu gostaria de ler um pequeno trecho de um texto que eu escrevi. O texto diz o seguinte: ciência e morte estão entrelaçadas desde os tempos míticos em que os deuses andavam com os homens. Diz o texto sagrado dos cristãos que houve já um paraíso na terra. Ficava a leste de Éden. No centro deste paraíso estavam plantadas a árvore da vida e a árvore da morte, também conhecida como a árvore da ciência, para o bem e para o mal. Ali naquele jardim viviam um homem e uma mulher. Todas as árvores lhe serviam de alimento, menos uma, a árvore da ciência. Essa era um interdito, um tabu para o casal. O seu fruto traz a morte, dizia o Deus do lugar. Mas foi justamente a árvore da ciência que despertou o desejo da mulher. Ela viu que a árvore da ciência era boa para se comer, era bonita e atraente e principalmente desejável para dar conhecimento. Das duas árvores do centro do jardim, não foi a da vida que atraiu a mulher. E isso lhes custou o paraíso. De onde se deduz que o preço a se pagar pelo paraíso é a ignorância. Somente os ignorantes são felizes. A ciência não promete felicidade. O seu compromisso é com a liberdade. A ciência é o que distingue os deuses. Diz o mito que quando Deus viu a transgressão do primeiro casal, afirmou: eis que agora eles são como um de nós. É, pois, a ciência, coisa dos deuses, o que os diferencia de nós. E, pela ciência, os deuses ardem em ciúmes. Prometeu também, tal qual a primeira mulher, ousou entregar aos homens o objeto do ciúme divino, a saber, o fogo que permitia o desenvolvimento da técnica e o acesso à ciência que molda o mundo. É no coração que guardamos o conhecimento. Saber algo de cor é sabê-lo de coração, by heart. Entre os gregos, a sede do conhecimento era o fígado. Daí o castigo dos deuses sobre Prometeu, que, por ter aberto o caminho da ciência aos homens, deveria ter todos os dias o seu fígado devorado por um abutre. Na tradição cristã, não apenas a liberdade é fruto do conhecimento, no caso, o conhecimento da verdade, mas a própria vida eterna é definida em função dele. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Não sei se liberdade e vida eterna são a mesma coisa. Talvez sejam. Mas, de qualquer forma, ambas são produtos do conhecimento. É a consciência da morte, é por nos sabermos mortais que buscamos o desenvolvimento da ciência. Fomos expulsos do paraíso, para que não lançássemos mão da árvore da vida e vivêssemos para sempre. No entanto, com o fruto da árvore da ciência, acabaremos por encontrar novamente o caminho da árvore da vida. Essa é uma parte de um texto que eu escrevi. Estou usando esse texto para relacioná-lo ao lançamento de um dicionário e dizer que o dicionário ocupa um lugar fundamental na produção do conhecimento. Ele é uma espécie de vértice para o qual convergem diferentes saberes
ou um saber em torno de um objeto que é este fenômeno que a gente chama de religião. O que nós sabemos sobre isso? Quais são os temas, quais são as ideias, quais são os problemas que este objeto suscita? Então, é com muita alegria que nós oferecemos ao público a oportunidade de ter um vislumbre daquilo que esse objeto levanta para nós em termos da nossa própria evolução enquanto seres humanos. Nesse sentido, o nosso programa se sente muito orgulhoso e muito honrado, juntamente com a Universidade Católica Portuguesa, de lançar essa obra e disponibilizá-la para o grande público. E a gente espera que ela possa ter um curso longo e frutuoso para as pesquisas daqueles que sentem uma atração intelectual, uma atração científica por este objeto. E, nesse sentido, eu vou passar a palavra para o professor João Décio, na sequência vai falar o professor Frank Uzarski e depois o professor Alfredo. Muito boa noite, colegas. Um abraço especial ao professor Alfredo, que fala da parte dos colegas portugueses que trabalharam conosco na produção desse dicionário. São 5 anos de trabalho, claro, com o intervalo da pandemia, mas o fato é que a pandemia ela acabou postergando a produção final e este momento, hoje, que com muita alegria aqui nós celebramos. Nós adotamos lá na introdução do nosso dicionário um pensamento do epistemólogo Gaston Bachelard, que afirma o seguinte, que o pensamento científico está em estado de pedagogia permanente. Para Bachelard, a ciência aprende consigo mesma permanentemente e se refaz permanentemente, na medida em que ela vai rompendo com as explicações estabelecidas, tanto do senso comum, da tradição, dos discursos políticos, das ideologias, quanto com os conhecimentos estabelecidos em si mesma. Então, é neste espírito que nós queremos entender este momento histórico importante da ciência da religião, dos estudos científicos da religião, concretizados e comunicados nesse dicionário aqui no Brasil e em Portugal. A ciência da religião já tem mais de 100 anos, mas nos nossos contextos nós podemos dizer que ela ainda busca um lugar legítimo dentro das academias, dentro das nossas instituições e, obviamente, dentro dos mercados de trabalho. Ela foi nascendo gradativamente aqui no nosso contexto de Brasil, e não é diferente, acredito, também no contexto português, muitas vezes misturada com a teologia, outras vezes identificada com as ciências humanas, e foi tateando, buscando, afirmando a sua própria identidade, que nestes 40 anos, ao menos aqui no caso do nosso programa da PUC, a ciência da religião chegou ao patamar e à consciência epistemológica de si mesma enquanto área de conhecimento. Então, o presente dicionário, ele fotografa esse momento histórico da ciência da religião. Como qualquer dicionário fotografa um momento histórico de uma determinada área de conhecimento. Obviamente, o dicionário não inventa uma área de conhecimento, mas ele captura aquilo que já foi sendo construído no decorrer do tempo, burila, codifica e comunica na forma de verbetes que, no entender dos organizadores, compõem ao menos aquilo que é essencial para o estudo científico da religião. Nosso programa é pioneiro, nós, juntamente com um outro programa aqui de São Paulo, da Universidade Metodista, e aqui vale a pena mencionar 2 fatos históricos, acadêmicos e políticos ao mesmo tempo, muito importante, que foi a construção da árvore de conhecimento para o CNPq, o que norteou a institucionalização desta área como área 44, que agrega teologia e ciência da religião no âmbito da CAPES. E, neste momento, a produção, que nós também podemos capitanear, de um compêndio de ciência da religião. De forma que o compêndio e a árvore do conhecimento funcionam como uma espécie de espelhos de um processo do qual podemos, com muito prazer, exercer aí um protagonismo, ao menos aqui no caso do Brasil. Então, esse dicionário, nós podemos dizer que ele amplia e aprofunda aquilo que está contido tanto nos esquemas que regem
a compreensão desta área, quanto nas abordagens já comunicadas no compêndio de ciência da religião. Ele amplia a compreensão das subdisciplinas que compõem a área em um rol mais completo de verbetes que detalham e aprofundam as questões centrais do estudo científico da religião, bem como a construção de um conjunto mais amplo de compreensão da ciência da religião. Nosso grande esforço era construir um dicionário, não de religião, mas um dicionário que fosse um mapa epistemológico, teórico, metodológico para os estudos de religião. O dicionário ele amplia o foco do consenso acadêmico na medida em que conta com a participação de um grande número de membros ativos nacionais e internacionais. E aqui menciono mais uma vez a relevante participação dos nossos colegas da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, esse dicionário ele reflete um momento de interação nacional, mediante a Área 44, a Ampitecre, a Soter, e o grande esforço de internacionalização aqui compondo, então, com os nossos colegas da Universidade Católica Portuguesa e de outras universidades portuguesas. As ciências se fazem com investigação, ensino e publicização ou comunicação. Esse dicionário chega neste momento em que recolhemos as investigações, codificamos aquilo que temos ensinado e transformamos tudo isto em um balanço final de divulgação científica, que quer, portanto, afirmar a área, os consensos e estabelecer um marco para os saberes que vão sendo construídos nas ciências de uma forma geral e na ciência da religião de modo particular. De forma que esse dicionário de ciência da religião é um momento de institucionalização do conhecimento, com conceitos e gramáticas já consensuadas, ao menos naquele momento histórico, a partir do qual começamos a trabalhar e hoje concluímos. Ela se institucionaliza, evidentemente, não como um sistema concluído, mas como um sistema aberto, que não se conclui jamais, que é, evidentemente, aquilo que distingue a ciência de outras narrativas. E nós desejamos, então, que esse marco ele estimule o avanço da ciência da religião no Brasil e em Portugal. No nosso caso de Brasil, nesse momento político desafiante e muitas vezes tenebroso, em que a ciência é negada, desmontada e desvalorizada. Muito obrigado, Décio, por suas reflexões, que refletem bem seu papel na nossa equipe, uma equipe internacional que muito gratificante a gente trabalhou durante vários anos, né? Eu me lembro bem a primeira etapa que já começou vagamente em 2015, com a perspectiva de lançar o dicionário em 2018, por aí, 3 anos, que já era otimista pela amplitude e a profundidade do nosso produto, e a pandemia contribuiu para um atraso sensível, quanto mais é a nossa alegria de ter este produto finalmente nas mãos. Como o Décio já falou, o Dicionário de Ciência da Religião é um dicionário que tem a ver com estudo da religião e não um dicionário que tem a ver com a religião. Quer dizer, a gente buscou bem no início, em vários exemplos, sabendo que, obviamente, fora do Brasil, a ciência da religião tem avanços mais significantes e apropriamos-nos desse conhecimento por nos inspirar, criando uma lista de verbetes que foi depois divulgado para nossa comunidade acadêmica mais direta, por exemplo, o colegiado do Programa de Ciência da Religião da PUC, também Alfredo fez a mesma coisa em Portugal para testar a pertinência desses verbetes, possibilidade de ampliação, de correção. E a única coisa que nós tivemos, além da lista, foram algumas diretrizes que depois tornaram-se diretrizes para os próprios autores. A primeira, do ponto de vista conceitual, porque para nós foi claro, e nós destacamos isso novamente para essa carta para os autores, que nós queremos produzir um dicionário de ciência da religião, uma das religiões. Então, nós esboçamos esta ideia como verbetes referentes ao processo histórico da construção da ciência da religião,
obras principais, por exemplo, no decorrer da história da ciência da religião, principais correntes teóricas, principais autores, referência aos conceitos, categorias. Isso foi a primeira diretriz. A segunda foi, do ponto de vista redacional, a gente dividiu a lista de verbetes em 3 categorias de extensão. Verbetes longos, tipo 20, 25 páginas de manuscrito, verbetes médios, tipo 10 páginas, e verbetes curtos, talvez 5, 6 páginas. Com isso, a gente definiu mais critérios básicos para a orientação dos autores. Nós dizemos que, no caso de objetos-chave da ciência da religião, nós vamos favorecer verbetes que indicam conceitos transreligiosos, por exemplo, monoteísmo, que afinal nem apareceu como a lista, ela foi incluída em uma outra verbete mais geral, que eu vou mostrar para vocês em breve. Então, a gente não tem judaísmo, cristianismo, islã, mas, por exemplo, a categoria monoteísmo seria uma categoria transversal que possibilita pesquisar e categorizar determinados fenômenos religiosos. Segundo, conceitos e teorias funcionais para a análise dos nossos objetos. Por exemplo, a questão da secularização. Nosso ponto de vista é um conceito, uma teoria funcional para analisar determinados processos atuais, autores falecidos ou com produção encerrada, instituições e órgãos que têm marcado a história e a ciência da religião, focando Brasil e Portugal, e revistas e associações acadêmicas nacionais e internacionais. O produto que eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês aqui minha tela, para mostrar a capa aqui, uma capa linda, aqui os nomes dos 3 autores, a lista de verbetes. São, no total, 310 tópicos. Mas vocês podem ver que tem uma diferenciação entre palavras escritas em letra maiúscula, por exemplo, abstinência, e outros com letras minúsculas, que são aqueles verbetes que foram incorporados nos verbetes principais. No caso da abstinência, por exemplo, nós temos outros verbetes que aparecem neste artigo, abstinência, por jejum, celibato, ou, no caso do C.G. Jung, Carl Gustav Jung, ele vai aparecer o verbete arquétipo, tratado dentro do texto sobre Carl Gustav Jung. Tipo ideal aparece no verbete do Max Weber. Deste jeito, nós temos 207 verbetes principais e mais 103 verbetes que aparecem no contexto desses verbetes principais. A lista de autores também é fascinante. Nós temos no total 106 autores que colaboraram. Alguns se destacaram muito. Tem 2 autores que escreveram 13 ou 14 verbetes. Outros são representados apenas com 1 ou 2 verbetes. O maior número de pessoas colaborando foi da PUC. Mais ou menos 1/3 das pessoas fazem parte da PUC de São Paulo, seja como professor, como doutorandos, ex-doutorandos, quer dizer, doutores hoje em dia que colaboraram. Além disso, temos 23 autores vinculados à Universidade Católica Portuguesa, além de mais 11 colegas portugueses de diferentes universidades, como Universidade de Lisboa, Porto, Universidade Lusófona e outros. Além de Portugal, mais 6 autores estrangeiros, 2 alemães, 1 espanhol, e assim por diante. Quer dizer, uma tentativa também de apropriar-se do conhecimento nacional e internacional na medida do possível. Esta obra, depois de 5 anos de trabalho, ela obviamente não teria sido possível com o trabalho de 3 autores ou organizadores, obviamente. Tem muitas pessoas envolvidas. Eu gostaria de aproveitar este momento para agradecer, em particular, ao professor Wagner Lopes Sanches, da nossa equipe, que estava nos bastidores, o principal, com revisões e muito trabalho redacional. A equipe técnica, composta por revisores e tradutores, Angelina Carr, Carlos Ben Quintana, Célia Maria Ribeiro, Gisele Laranjeira, Glaia Alonso Arruda, Leonardo de Medeiros Monet, Silvia Jerusa Fernandes Rodrigues e Valesca Freeman. São pessoas
que ajudaram bastante e contribuíram para este belo produto que nós temos em mãos agora e que vai servir, como o Décio já falou, como uma base de discussão, porque não se trata, obviamente, de um conhecimento fechado, pelo contrário, uma base que deve inspirar discussões na sala de aula, nas publicações. Estamos abertos para qualquer contribuição que poderia ampliar nosso conhecimento a partir daquilo que foi fotografado instantaneamente, vamos dizer, no momento de discussão. Nossa vida acadêmica progrede e nós vamos, obviamente, ter muita discussão a partir de outros conceitos, outras visões e ideias associadas aos diferentes verbetes. E aproveito também novamente aqui a oportunidade de agradecer ao Alfredo, com sua maneira muito construtiva. Não é fácil fazer um dicionário à distância, né? Mas a gente conseguiu vencer esse obstáculo geográfico através de meios eletrônicos que funcionou muito bem. Muito obrigado, Frank. Saúdo todas e todos. Permitam-me que, antes de mais, agradeço a possibilidade de estar nesta sessão com estes colegas e de fazer parte deste projeto. Agradecer, de facto, aos colegas organizadores, aos editores, que são muito importantes na construção destes objetos, todos os autores e colaboradores. É, de facto, um tempo de celebração, este que vivemos, na construção deste projeto e, portanto, parabéns a todos. Eu chamo-me Alfredo Teixeira, sou professor e pesquisador da Universidade Católica Portuguesa e aqui fui o pivô desta colaboração, desta participação de pesquisadores portugueses, de facto um número significativo da Universidade Católica Portuguesa, mas também de outras universidades portuguesas. Eu diria que uma grande parte das universidades portuguesas estão representadas pelos seus pesquisadores neste projeto. Nesta sessão de apresentação, permitam-me uma breve reflexão sobre o próprio dicionário e o ato de dicionarizar como objeto de conhecimento, não apenas como um instrumento ou um suporte de conhecimento. De facto, o género literário dicionário, que é um género, eu diria, emblemático da modernidade, enquanto lista comentada de forma sistemática de palavras, nomes ou conceitos, com as características que conhecemos na Europa, sobretudo a partir do século XVI, e que resultam de experiências anteriores, que porventura estavam mais próximas da figura do glossário. Mas, de facto, neste terreno eminentemente moderno, nós conhecemos estas duas estruturas de comunicação, duas estruturas semióticas, diria eu, o dicionário e a enciclopédia. Os dicionários, em particular, foram um precioso auxiliar tanto na construção de identidades linguísticas, dicionários unilingues, como na construção de transações, de trocas entre mundos culturais diferentes, enfim, dicionários bilíngues, quer unidirecionais, quer bidirecionais, ou até mesmo dicionários plurilingues. Tornaram-se um instrumento fundamental nas dinâmicas de construção do sistema mundo moderno, como conhecemos. Assim, os dicionários criam, de alguma forma, uma ordem, um pouco como os atlas também o fazem em relação às representações geográficas, mas essa ordem não é apenas ou necessariamente formal. Enfim, a ordem alfabética é, de facto, a forma mais comum, mas não é única. No século XVIII, por exemplo, conhecemos formas de estruturação interna mais marcadas por princípios de hierarquização, estruturas em árvore que encenam os primeiros princípios e os outros princípios que deles derivam. Mas é também, obviamente, uma ordem. O dicionário também pode ser uma ordem de natureza política e ideológica. Importa ter aqui em conta um problema que é intrínseco ao ato de dicionarizar. Como resolver o problema das variantes ou das diferentes perspectivas? No caso das línguas, as escolhas nesse domínio criam fronteiras entre a norma e o desvio. No caso dos dicionários conceptuais, ou no caso específico até da enciclopédia, este tipo de operação contribui para a criação de um cânon, de um território de conhecimento. Penso que é interessante observar que a história do dicionário, para além das dimensões ligadas à sua concepção, estruturação interna, aos seus usos, transporta também uma outra historicidade, que é a historicidade dos próprios suportes técnicos. Obviamente, há uma fronteira histórica muito importante, o dicionário pré-tipográfico e o dicionário tipográfico, de que somos herdeiros, mas, curiosamente, essa fronteira não é linear. Numa primeira fase, as técnicas de paginação tipográfica abandonaram a ilustração.
sob o influxo protestante da palavra e da leitura. No entanto, curiosamente, no século XX, o século da aceleração das tecnologias da imagem, foi um século em que os dicionários ilustrados ou imagéticos regressaram com uma grande força. O dicionário acompanha, assim, as nossas diferentes médias-esferas, ou seja, acompanha o design dos novos veículos de informação e comunicação. A transposição da informação, da escrita, das imagens para um dispositivo que hoje chamamos multimédia, por exemplo, esta passagem do meio inerte de papel para o ambiente tecnológico criado pelo ecrã, o teclado, o rato, o ecrã táctil, que, por exemplo, neste momento facilita a nossa comunicação, não deixa, de facto, de produzir um novo objeto, mesmo que se trate de uma pura transposição do papel para este ecossistema digital. Nestes novos contextos, o texto pode ser copiado numa fração de segundo, os processos de pesquisa e seleção são muito facilitados, usam-se fórmulas auto-indexantes, a autoprodução de índices e glossários, a análise quantitativa de conteúdos, tudo isso, de facto, fica muito facilitado. No que diz respeito, por exemplo, às línguas, os sistemas multimédia podem até acrescentar à informação ótica da escrita a informação oral, sonora, correspondente. De alguma maneira, estamos num mundo novo, no que diz respeito aos dicionários, e nesse sentido é interessante situar também este dicionário no terreno de uma transformação cultural. Neste contexto, podemos ver mesmo o dicionário como o rasto de uma mutação cultural, não numa ótica propriamente evolucionista, via de uma seleção de formas em que umas superam outras, mas mais na ótica de uma pluralização de meios que, na medida em que se relacionam, tornam-se um ecossistema comunicativo. Este é também, de facto, o terreno em que se esbatem hoje as fronteiras entre dicionário, enciclopédia, manual, tratado ou até antologia. Podemos, porventura, interrogar-nos sobre se esta revolução cultural poderá conduzir ao desaparecimento do dicionário ou se facilitará a sua universalização. Enfim, em nome do projeto que aqui nos reúne, gostaria de acreditar nesta segunda hipótese. No caso do objeto editorial que hoje nos reúne, de facto, estamos perante um dicionário-livro, um livro-dicionário. Pelo menos nesta vida, pode ser que este projeto venha a ter outras vidas. Estamos perante um dicionário de verbetes, conceitos, palavras-chave, personalidades, enfim. O colega Frank traçou já um bocadinho essa radiografia da estrutura interna deste dicionário. Não estamos, de facto, por exemplo, num ambiente wiki, que seria uma abordagem colaborativa muito diferente, que tende para um certo apagamento do autor ou da autoria. Também não estamos perante um espírito enciclopédico que vive da utopia de uma totalidade. Estamos perante um dicionário que quer continuar a construção de uma disciplina, mas ao mesmo tempo reflete a identidade de uma comunidade de saber. Este aspecto está, a meu ver, muito patente numa certa dimensão autoral, fortemente presente na cultura editorial deste dicionário. Ou seja, eu penso que em muitos casos, muitos verbetes incorporam, de alguma forma, a própria biografia intelectual dos seus autores. Isso parece-me um aspecto bastante interessante. Assinalo também que a historicidade é uma qualidade própria de um livro dicionário. Enfim, o meu colega João Décio Passos sublinhou já este aspecto da historicidade própria de um dicionário. No entanto, eu gostava de sublinhar que a sua longevidade não se limita à sua atualidade. É interessante observar que alguns projetos de dicionarização, ou mesmo até projetos enciclopédicos, ganharam longevidade não tanto pelas possíveis atualizações editoriais, mas porque foram fiéis ao seu tempo. Ou seja, permitem um retrato epocal muito rico. Tomo como exemplo a enciclopédia Einaudi. Quando nós hoje lemos os volumes dedicados à religião, descobrimos de facto um estado de arte, descobrimos autores, redes de conhecimento, identificamos um quadro histórico de produção de conhecimento e por isso continuamos a consultá-la. Esta historicidade, a meu ver, permite até um conjunto de perguntas que podem vir a tornar este dicionário, de facto, um objeto de pesquisa, pode desencadear estratégias de pesquisa para além da consulta dos verbetes. Pensar, por exemplo, no que é o jogo das presenças e ausências
que, porventura, explicita um determinado programa para esta disciplina neste dicionário. Comparando este dicionário com outros produtos editoriais, de alguma forma o que desaparece, o que se remodela, o que emerge como novo quando comparamos com outros dicionários. Ou até mesmo uma análise a partir de uma perspectiva lexicográfica, ou seja, descobrir qual é a linguagem comum que esta comunidade científica fala, baseada numa exploração de trocas e convergências. E descobrir até, neste dicionário, as redes explícitas ou implícitas que se descobrem na estrutura colaborativa que o construiu. Bom, de alguma maneira, estes projetos têm, de facto, a meu ver, mais longevidade do que outros produtos editoriais no campo do conhecimento científico, porque, de facto, reúnem, de alguma maneira, muita experiência e muito saber, mas, de alguma forma, estes projetos tornam-se extremamente relevantes, não apenas numa perspectiva informacional, como se fosse uma espécie de armazém, de estoque de informação. A meu ver, eles são também veículos de transmissão cultural. Enfim, aqui gostaria de tomar uma distinção proposta pelo Régis Debray entre comunicação e transmissão. Enfim, na ótica dele, a comunicação vence o espaço e a transmissão vence o tempo. Diria que este projeto ambiciona trabalhar nestas duas fronteiras, o espaço e o tempo. Este dicionário vence o espaço colocando em relação enunciadores e leitores a partir de diferentes lugares, em particular nas diferentes geografias de língua portuguesa, mas também pode ser decisivo na organização do conhecimento que queremos transmitir a outras gerações, vencendo o tempo, permitindo, a partir deste esforço de dicionarização, o relançamento de novos projetos. Uma nota final, não sendo de facto este dicionário propriamente uma enciclopédia, porque não assume tal ideia de uma utopia de totalização. No entanto, eu diria que o dicionário aspira a uma dimensão de universalidade. Enfim, usando aqui um conceito do Pierre Lévy, eu falaria de uma espécie de universal sem totalidade. De facto, aparentemente um dicionário poderia ser lido como uma imagem acabada desta procura de totalização, mas eu creio que ele renuncia a isso. De facto, vejo este dicionário como uma experiência do universal, no sentido em que cultiva a diversidade de perspectivas, que não esbate porventura divergências, não consagra um ponto de vista particular sobre os problemas, mas, no entanto, é um universal sem totalidade, ou seja, é um universal que resiste ao fechamento num cânon. Perdoem-me aqui a citação de uma referência intelectual para mim, enfim, que faz parte da minha biografia, o Michel de Certeau. Enfim, seguindo a sua inspiração, eu concluiria esta minha fala convosco, dizendo que este dicionário de ciência da religião se revela, no fundo, uma prática da diferença. Muito bem, então nós encerramos essa apresentação do dicionário com algumas reflexões de caráter teórico sobre o que significa fazer um dicionário, o que um dicionário significa, dentro de uma arena muito mais ampla que é a produção de um conhecimento a respeito de uma temática tão cara a todos nós, que é o conhecimento ou a ciência que estuda o fenômeno religioso. Portanto, com muito prazer que nós colocamos, desde a semana passada, o dicionário veio a público finalmente na semana passada, e colocamos isso à disposição de todos os interessados. A sugestão: se você um dia tiver que morar numa ilha deserta sozinho e tiver que escolher um livro para levar para essa ilha, a minha sugestão é que você escolha um dicionário, em especial o Dicionário de Ciência da Religião.